Seria possível um apocalipse de vampiros aqui no Brasil? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Bento, né? Um livro do autor André Bianco, um autor nacional aí bastante conhecido, né? Um dos autores de ficção e fantasia mais conhecidos do Brasil hoje. É um cara muito legal, um cara que eu conheço, né? A gente já se encontrou muitas vezes. E vamos falar um pouquinho aqui do livro dele, esse livro Bento, que na minha opinião é o melhor livro do André Bianco. Já li outros grandes livros dele também, muito bons, mas esse aqui tem uma pitada especial, assim, algo bem mágico no livro mesmo. Essa edição, minha edição, que veio num box muito antigo, um box até que foi em homenagem às noites de terror do Play Center, né? O André Bianco, ele teve aí esse episódio em que as noites do terror do Play Center, uma das últimas noites do terror, teve aí personagens dele, de André Bianco, sendo, né, os personagens principais dessa noite de terror. Então foi algo muito legal e lançou esse box especial. Eu tenho ele aqui comigo. Agora tem uma edição nova, né, muito bonita também. O André lançou aí faz cerca de 2, 3 meses. E eu resolvi falar um pouco do livro, apesar de ter lido há um tempo atrás, resolvi falar um pouquinho do livro aí. Bom, do que se trata a história? Uma noite chamada A Noite Maldita, em que 50% da humanidade adormeceu, parte da humanidade se transformou em vampiro. Aí quando as pessoas acordam, algumas delas também acordam como vampiros, e raramente uma ou outra pessoa, né, acorda como Bento, que é o título do livro. O que são esses Bentos? Esses Bentos são pessoas que têm os mesmos poderes dos vampiros, até poderes mais fortes do que os vampiros, um pouco diferentes, né, mas alguns poderes alinhados com os dos vampiros, mas que acordam como heróis aí, né, como combatentes aos vampiros. Eles têm aí esses poderes e eles não podem sentir o cheiro dos vampiros, que eles têm o desejo assim incontrolável de matá-los. Então eles são como heróis, usam um pouco da religião, né, nesse heroísmo deles. Existe aí uma profecia, e nessa profecia ela diz que quando o 30º Bento acordar, vão se unir e fazer 4 milagres aí que vão salvar a humanidade. O Bento Lucas, que é o personagem principal da história, é o 30º Bento a acordar, e eles se reúnem então para fazer o mundo voltar a ser o que era, né? O mundo como a gente conhecia, e tentar aí destruir os vampiros, acabar aí com essa maldição que está por todo o território. Existem outros elementos bem legais na história, como o fato das mulheres não engravidarem, né? Então, por todo esse período dos 30 anos, os seres humanos não se reproduziram, então houve aí estacionou esses seres humanos a reprodução. Existem aí locais onde ficam várias pessoas que adormeceram e os vampiros acabam se alimentando dessas pessoas. Existem os locais, né, onde os humanos ficam como se fossem aí grandes fortalezas, onde tem proteções por raio UV, e eles têm vários elementos legais. Então o livro tem muito elemento legal, dá um up na história, a história fica muito realista e muito divertida de se ler. Tem os personagens que são defensores dos vampiros e se unem a eles mesmo sendo humanos, né, com o sonho de serem transformados em vampiros. Existe toda uma jornada, existem momentos em que os Bentos ficam aprisionados sem ter para onde sair e acham soluções assim excelentes, como o que acontece ali no pântano de Cumbica. Muito legal, isso marcou muito para mim essa parte da história, me lembro até hoje, desde a época que eu li. Então o livro é bem legal, bem dinâmico e traz muitos elementos interessantes. Uma das partes interessantes que a gente pode trazer da história é que o André Bianco trouxe a lenda aborígene australiana, né, como base para esse livro. Então, as lendas vampíricas, né, elas têm muitas variações. E essas variações os vampiros agem de maneiras diferentes, eles, né, acabam agindo diferente, tendo práticas diferentes, como matar, de como caçar. E nessa lenda aborígena, eles caçam em árvores. Então é interessante que os vampiros dentro do livro do Bento, eles se escondem em árvores, caçam a partir das árvores. Então tem muito dessa lenda aborígena que ele usou ali. Eles se alimentam, né, não só com o sangue, mas do corpo das pessoas. O André coloca isso muito mais na frente do livro, de um jeito bem interessante também. Então é um vampiro, uma variação de vampiro um pouco diferente daquela que a gente vê em outros livros,
livros e muito diferente daquela que a gente vê no Crepúsculo, né? São vampiros bem mais violentos, né? Em situações muito mais agressivas, uma situação em que o mundo está vivendo um grande apocalipse, né? E os vampiros estão realmente se tornando uma raça dominadora que querem eliminar todos os humanos ou escravizá-los, né? Tornar eles aí como se fossem um gado mesmo para o alimento. Enfim, é uma excelente história. Recomendo aí para quem não leu ainda, com a nova edição. Tem ainda as edições antigas aí em sebos, em preços mais econômicos, mas a nova edição tá linda, então eu recomendo porque é um livro que marca a gente como uma história sendo dentro do Brasil, né? E a gente tem esses autores nacionais que valorizam as histórias dentro do nosso território. A gente precisa apoiar, porque a literatura brasileira ela tem muito, né? Muita qualidade. Ela é uma literatura que realmente, se fosse mais valorizada, poderia com certeza produzir grandes histórias como essa do Bento, produzida pelo André Bianco aí. Tá bom, pessoal? É isso, agradeço quem está assistindo o canal. Deixem seus comentários, se já leram Bento, se não leram Bento, se conhecem os livros do André Bianco, né? Se já ouviram falar desses livros. Vale muito a pena aí apoiar a literatura nacional e esses grandes autores que estão cada vez mais aí dando valor para essa nossa literatura que por muito tempo ficou esquecida aí. Legal, pessoal? Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima história.